Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Eu acho que eu tenho que usar esse aqui para eles, né? Esse aqui é para ir e este é para o público. Não era para aparecer dessa forma, tem que aparecer só o grande ali. Eu não sei aqui como é que eu faço para... Normalmente acontece fácil, automático. Aqui. Aqui, verdade. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade. Felicidade é um sentimento, felicidade é uma emoção. E é uma emoção que a gente procura? É algo que procuramos? Com certeza, né? Sim, sem dúvida alguma. A gente procura mesmo quando imagina que não está procurando. Nem sempre a gente procura pelo caminho exato, o caminho perfeito, o caminho melhor, mas a vida também é isso. São experimentações, são experiências, são vivências, são acertos, também são erros. De qualquer forma, a gente pode também aprender o caminho certo, o caminho da felicidade, mesmo através dos erros. Nossa doutrina deixa isso muito claro para nós, né? O fracasso, o erro, o equívoco não pode ser um motivo de desânimo, nada a gente chutar o balde, entregar os pontos para sempre. Muito pelo contrário. É apenas para que a gente possa se perceber melhor e se entender melhor, se aceitar melhor, se conhecer melhor através das experiências diversas que a vida nos dá a oportunidade de viver. E aí, então, mesmo os erros devem ser aceitos com calma, com tranquilidade e com reflexão, para que através do raciocínio a gente possa aprender com as experiências vividas, sejam aquelas que nos trouxeram sucesso ou não. Costuma-se dizer que as pessoas de sucesso na vida são aquelas que mais tiveram insucessos. Por quê? Foram aquelas que erraram, né? Não alcançaram sucesso, mas não desistiram. Por outro lado, a gente vai concluir então que as pessoas que se entregaram os pontos, são aquelas que tiveram insucessos e, no entanto, se deixaram se abater tão fortemente que acabaram desistindo de procurar, desistindo de tentar de novo, né? Como diria o nosso amigo, o autor Raul Seixas, né? Tentar de novo, isso sim, é isso que faz a diferença. Então nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da felicidade para provocar aí algumas reflexões em torno desse tema. E a felicidade é o caminho. Então essa é a nossa proposta de hoje. Tem aqui esse autor vietnamita, eu só conheço ele por essa frase, eu não sei quem foi ele, mas olha, é um monge budista, pacifista, escritor, poeta, e colocou isso aí, eu achei muito interessante, porque se casa perfeitamente com a nossa proposta. Olha o que ele escreveu. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Então, com certeza, quando ele grafou isso aqui, ou falou isso aqui, e alguém anotou, ele estava falando com conhecimento de causa, com muito mais profundidade e entendimento disso aqui do que qualquer um de nós talvez consiga alcançar hoje. E achamos oportuno aproveitar essa colocação dele, porque é o que nós propomos também passar aqui hoje. Segundo a nossa doutrina, Livro dos Espíritos, questão 115. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. É uma questão básica, essencial. E a todos nós foram dadas missões, tarefas, incumbências. E na medida que a gente vai cumprindo com essas tarefas, desenvolvendo nossas responsabilidades, nós vamos nos aperfeiçoando gradativamente, até um dia alcançarmos o estado de perfeição e de felicidade. A felicidade plena, a felicidade sem mácula. É o que propõe Deus, o nosso Criador, não só para nós que estamos vivendo experiências aqui no plano terreno, mas em todo o universo. Esse é um conceito universal. Encontramos aqui no Evangelho essa frase também significativa para nós, né, que diz que vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla
não existe na Terra. Isso aí está no capítulo 5º, onde nós vemos sobre o tema específico dos tormentos voluntários. Vejam bem, gente. Então, pode até, se a gente for levar a ferro e fogo essa colocação, a gente até não teria motivos para colocar aqui a felicidade como um projeto aqui para a nossa palestra. Então, a felicidade que a gente se refere será sempre uma felicidade relativa, né? Uma felicidade possível no nosso planeta. Aquela felicidade que sempre estará mesclada com algum sofrimento, com alguma preocupação, porque isso é característica do nosso planeta Terra, do nosso momento atual evolutivo. A gente até pode buscar mais informações aqui na questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Colocou ele, né? Sim, claro, cada pessoa é feliz dentro do seu contexto de vida. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. Perfeito, Kardec, quando colocou isso. Aquilo que deixa uma pessoa feliz pode ser insuficiente para deixar outra pessoa, às vezes até satisfeita, né? Para ela não é o bastante. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A pergunta de Kardec é muito inteligente. Haveria um tanto de felicidade que seria o suficiente para deixar todas as pessoas felizes? Sim. No plano material, respondeu a espiritualidade, é a posse do necessário. No plano moral, é a paz de consciência, né? A consciência tranquila. E no plano do espírito imortal, é a certeza da vida futura. Então, no plano material, é a posse do necessário. Mas será que a gente se sente feliz tendo apenas o necessário no plano material? Podemos nos sentir. Pelo menos a espiritualidade nos deixa claro que sim, que deve ser o suficiente. Mas a felicidade não deve se restringir apenas a isso. Concordam? A gente tem o suficiente para viver materialmente. Olha, não tenho sobrando, está dando para pagar as contas. Mas se a felicidade da pessoa depender só disso, talvez ela se sinta infeliz com isso. E muitos se sentem felizes com isso. Mas a nossa felicidade não deve se restringir só a isso. Deve ir um pouco mais além. E no plano moral, é estar em paz com a consciência. Em paz por quê? Eu estou cumprindo com meus deveres. Não fiz tudo certo na minha vida, mas analisando o meu passado, eu aprendo com ele. Aprendi, né, trouxe lições e sinto-me em paz com a consciência, porque em cada momento da minha vida eu agi de acordo com a minha maturidade. Então eu me aceito em relação ao meu passado. Isso é um conceito muito importante. Senão a criatura começa a olhar para trás e com muito rigor sobre si mesma. Porque a maturidade de hoje nos permite olhar para o nosso passado, para 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos, 40 anos, depende da idade de cada um e das experiências vividas, e a gente às vezes se torna um tanto rigoroso, numa análise muito rigorosa sobre nós, em função dos nossos valores e da nossa maturidade de hoje. Mas essa nossa maturidade de hoje nos deve também nos permitir nos levar a olhar para nós com bondade, com aceitação do nosso passado, com aceitação das vivências que nós tivemos, inclusive dos nossos erros. Pelo menos é o que eu procuro fazer em minha vida, porque sem isso serei condenado à infelicidade. Será que é o meu que está tocando? Tem aqui um alerta aqui no celular. Eu acho que é o meu. Eu posso dar uma olhadinha ali? O nosso cinegrafista, vou ter que dar uma saidinha aqui um pouquinho, tá bom? Porque eu estou achando que é o meu. Porque acho que não é de vocês. É. A gente dá um jeito nele logo. Isso não deve ser motivo para a nossa infelicidade, viu? Muito pelo contrário. O celular nos ajuda bastante. E como ajuda? É só saber usar, né? Então ele é uma ferramenta maravilhosa, assim como esse computador e esses recursos todos tecnológicos que a gente tem. No plano moral, portanto, é a paz de consciência. Concorda, gente, com isso que eu falei? Cada um tem a sua visão de felicidade. Cada um tem o seu entendimento de felicidade. Segundo as suas vivências, suas percepções, sua condição atual, né? Consciencial. Então, definir felicidade aqui seria uma coisa talvez até sem muito propósito, porque seria talvez uma coisa que criasse até mais uma limitação de entendimento de felicidade.
E de repente alguém consegue abrir muito mais esse leque de entendimento da felicidade em função da sua própria maturidade atual, né? Do seu conhecimento, das suas vivências. Então, a gente não vai fechar aqui a felicidade dentro de um conceito. Ele fica aberto para cada um. No plano do espírito imortal, a certeza da vida futura. O que vocês acham disso? Faz diferença a gente saber que o espírito é imortal, que existe uma continuidade da vida e que, na verdade, a vida real do espírito é a vida espiritual? Para mim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu me lembro muito bem do primeiro dia que eu entrei numa casa espírita. Não foi uma grande palestra, foi apenas um comentário breve de 10 ou 15 minutos da pessoa. Nem era uma atividade normal, corriqueira, era uma atividade mais ligada à cura, onde o médico atendia, então ele fez um comentário do último trecho do item, se não me engano, 8, 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos. E ali ele falou sobre a cólera. Então aquilo ali foi um despertamento para mim. Mas depois, dando sequência aos conhecimentos, através de novas palestras, cursos, estudos, então a minha compreensão sobre a vida foi se aprofundando. E eu percebi com o tempo que o que mais me faltava e que me levou à casa espírita não foi um problema na área digestiva, como eu achava que era. O problema era mais embaixo, era muito mais profundo. Isso aí era consequência do quê? Dos meus desregramentos emocionais. E meus desregramentos emocionais, minha cólera, uma falta de entendimento da vida. A vida, para mim, parecia não ter sentido. E eu ainda estava muito jovem, muito jovem. Entrei no movimento e ainda participei de mocidade por muitos anos. Aí, vejam bem, a questão, a essência de nossa felicidade ou de nossa infelicidade está sempre no nosso espírito, A raiz é profunda. E é importante que a gente busque compreender isso. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Não. Resposta bem taxativa da espiritualidade. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavizar seus males e ser tão feliz quanto possa. Então isso é possível, não é? Claro que é, senão a espiritualidade não teria proposto isso para nós. Então temos situações a enfrentar, temos dores, temos perdas ao longo da vida, temos insucessos, temos doenças, temos abandonos, temos mágoas, sim, temos tudo isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, compete a cada um de nós suavizar tanto quanto possível esses trechos do caminho, esses momentos mais difíceis, através da aceitação, através da busca de compreensão daquela experiência, Por que eu estou vivendo isso? Porque às vezes a gente, quando está vivendo a fase de dor, parece que aquilo não vai passar nunca, não é verdade? Parece que nunca vai acabar. Parece que é um sofrimento eterno. Isso é horrível. Mas tudo passa, tudo são fases na vida. Então, é importante a gente, entender que em alguns momentos e algumas fases, sim, será difícil a gente viver ou sentir uma felicidade mais plenamente. Porque os fatos, as experiências, as vivências não vão permitir de fato. Mas vai passando, tudo vai suavizando, e depois que tudo passa, a gente vai perceber que nós estamos mais enriquecidos pela experiência, mais amadurecidos, compreendendo melhor o sentido da vida, compreendendo melhor até os estudos que nós fazemos. Porque na medida que nós vamos vivendo certas experiências, nós vamos compreendendo melhor os conteúdos estudados. Coisas que a gente não dava valor, que a gente lia, mas simplesmente lia, passava batido. Com o tempo a gente vai começando a valorizar, a perceber melhor. Isso é bom sinal. É muito bom sinal, é sinal de amadurecimento espiritual. E isso nos conduz à verdadeira felicidade. Olha o que nos diz Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. A felicidade não são coisas, é um estado interno, é uma emoção. Felicidade não são coisas,
Mas essa figura aí é bem ilustrativa, né, para o nosso momento atual, né? A gente adora um shopping, né? Adora fazer compras, né? Não é bom comprar, gente? É bom comprar, é gostoso comprar. Eu gosto também de comprar. Eu gosto de comprar. E nem sempre compro tudo que quero, que gostaria de comprar. Né? Não dá para comprar tudo, né? Senão a gente não dá. Senão você começa a se endividar até demais, comprar até às vezes o que não precisa. Mas tem momentos que tem coisas que a gente precisa comprar, né? Quando a gente já está, aquilo que a gente precisa, está usando, já está prejudicando a gente. Você está prejudicando. Olha, eu estou com esse computador aqui, eu comprei ele o ano passado. Mas o computador anterior, ele tinha 8 anos de uso. Ele já estava me atrapalhando já. Ele já não estava me atendendo às minhas necessidades, né, de trabalho e do serviço também dentro do nosso meio espírita. Então chegou um momento que não teve jeito, olha, eu vou ter que desembolsar um bom dinheiro, mas tenho que comprar outro, né? E um bom equipamento para poder utilizá-lo quando necessário. Da mesma forma, um par de sapato, uma camisa, né? Uma roupa, até um carro. Tem um momento em que já está atrapalhando, está criando limitações para a gente ser feliz. Aí sim. Agora, não fazer do comprar um vício, que é o que está representado nessa figura. Na verdade, a criatura aí está levando demais. É a questão do impulso, né? Olha o que diz Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional. O impulso é o veículo da emoção. Então vem primeiro a emoção. A criatura está diante do objeto do desejo. E ali, ao invés de utilizar o raciocínio, ponderar, preciso realmente disso, muitas vezes não. Ela vai pela emoção e compra. Depois passa a emoção, porque você comprou, a emoção desaparece. E aí você vai pensar, não precisava ter comprado isso. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Eu já fiz, todos nós estamos sujeitos. Então a gente aprender que o comprar aquilo que de fato eu preciso. Às vezes nunca comprar no primeiro momento. Amanhã, eu vou pensar, amanhã, de repente, se eu sentir que devo comprar, eu compro. Então começar a utilizar esse recurso do raciocínio, da razão, né, para equilibrar a emoção. O desejo, simplesmente, é que ele vem e toma conta da gente. Gente, tem muita gente aí entupida em dívidas. Tem muita gente aí que está perdendo sua paz, seu sossego, seu sono por causa de dívidas. Se endividam demais. Né? A pessoa não ganha muito, mas tem algumas facilitações de crédito, né? O famoso crédito consignado. Né? Gente, não usar nunca isso, nunca. O próprio governo cria essa droga, por quê? Porque ele sabe que o povo ganha pouco, né? Então vamos oferecer o crédito consignado, quer dizer, você já não vai receber o que você tem direito, né? Você já está consignado. Gente, a última coisa que eu faço na vida é utilizar crédito, pegar dinheiro, né? Crédito, não uso mesmo. Olha, eu faço a minha reserva. Eu tenho a minha reserva. Por mais difícil que seja, eu tenho a minha reserva. E ela me dá tranquilidade, me dá paz. É a última coisa que eu vou usar, é a última. Mas ela tira a minha ansiedade. Porque eu sei que se eu vier passar por um momento ou alguma coisa difícil, eu tenho onde buscar. Então isso dá uma tranquilidade. Dá tranquilidade, sim. Sem isso, está sujeito às surpresas da vida. Né? Não é isso, gente. É isso, é coisa prática. A questão material é nossa, é decisão do encarnado. Muitas vezes a pessoa acha que está passando por uma fase difícil, material, financeira. Tem que analisar bem como a gente tem se conduzido nesse ponto. Porque as questões materiais eu tenho aprendido ao longo dos anos, pelos estudos e por vivências, que ela é uma responsabilidade nossa. Não vamos ficar colocando muito isso na mão da espiritualidade, não. Os espíritos fazem de tudo para nos facilitar a vida material, para que a gente tenha meios de viver. Né? Se não com sobras ou com fartura, mas viver bem. Então, vida material depende 99% de nossas decisões, de nossas escolhas, de nossa postura ao longo da vida. Eu já entrevistei muitas pessoas em nossa casa espírita, né, tocando nessas questões. A gente sempre vê o quê? Que a pessoa é imprudente. Né? Geralmente a pessoa é imprudente, você não vai falar isso para ela, né? Ela acolhe a pessoa, tudo, mas você vê que há imprudência, que não há, de fato, um cuidado, um carinho com o aspecto financeiro da vida. E ele é muito importante, porque a vida econômica permeia a nossa vida todos os dias. Né? Não tem como a gente fugir dessa realidade. E se não trabalharmos bem isso, vai afetar o quê? A nossa vida emocional.
a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. Felicidade, ó, bate as asas, sem dúvida alguma. Pegar aqui um conceito de flow, que é bem rapidinho, não é um conceito espírita, ele é um conceito do psicólogo húngaro que já desencarnou, Mihaly Csikszentmihalyi, nome bem complicado. Lá em 1975, ele começou a observar um pintor, né, trabalhando, pintando, e ele percebeu que esse pintor, ele ficava assim, meio que parece que estava no outro mundo, né, noutra faixa, ele não estava no nosso mundo. Ele ficava tão absorvido com o seu trabalho que ele não tinha fome, para ele o tempo do Garcia não existia, e a relação dele com o que ele estava fazendo é algo tão profundo que ele e a obra, o que ele estava fazendo, pareciam ser uma coisa só. E é verdade, é isso mesmo que acontece. Quando a gente se envolve profundamente com algo que a gente ama fazer. Ele dá o nome de flow, do inglês significa fluir. Eu traduzi aí como o estado de felicidade do fazer. Quando a gente faz algo que a gente gosta de fazer, sabe fazer, a gente tem talento para fazer, habilidade para fazer, então a gente tem essa sensação de felicidade, né? Esse fluxo, esse fluir, onde a gente se sente muito bem. Isso é muito importante, gente. Importante no campo do autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são meus talentos? Quais são minhas vocações, minhas habilidades? É esse o caminho da felicidade. Não precisamos reinventar a roda. Nós já trazemos muita coisa pronta dentro de nós. Aprofunde isso, trabalhe mais sobre isso. Utilize esses recursos. Não inveje o outro que de repente sabe coisas e faz coisas que você não sabe, que você não desenvolveu ainda, nem nesta vida, nem em outras. Mas aquilo que nós já desenvolvemos em outras vidas, nós já trazemos como um dom, algo desenvolvido, que facilita a nossa caminhada hoje. E é um caminho de realização material e um caminho de realização emocional superior. É um caminho de felicidade. Tá certo? Acho que todo mundo já pensou um pouquinho nisso. Se não pensou, vamos pensar, tá? É um tema bem interessante para nós, tá? Joana de Ângeles, e algumas recomendações aí para felicidade, né, do livro dela, de um tema que ela fala sobre momentos de felicidade. Reserve alguns minutos diários para o silêncio, para a reflexão e para a oração. Todos nós fazemos isso? Nem todo dia eu faço isso. Mas deveria fazer. Porque é um hábito, né? Esses são os bons hábitos. Aqueles que a gente desenvolveu e a gente sabe que se tornou um hábito quando a gente sente já necessidade, né? Se eu não fizer, eu sinto falta. Então, o caminho do hábito, para o desenvolvimento dos hábitos, é o caminho da repetição do comportamento. Então, eu não costumo orar, mas eu vou começar a orar. Né? Mesmo quando eu não tiver vontade de orar, eu vou procurar orar. E assim fazendo, um dia, 2, 10, 20, 30, a gente vai desenvolvendo o hábito saudável. Então ela nos recomenda, né? Alguns minutos de silêncio, de recolhimento, né? De reflexão. Fazer uma reflexão sobre si, sobre a vida, sobre o momento, para que a gente saia um pouco do automatismo do dia a dia, né? Onde a gente simplesmente vai repetindo experiências, repetindo, né? Automatismo. Esse automatismo não gera progresso. Ele apenas sustenta aquilo que nós conseguimos. Se nós queremos progredir, temos que dar um passo além. Eu preciso fazer algo além daquilo que já estou fazendo. Exigir um pouco mais de mim. Aí sim há a condição do progresso. Mas isso vai exigir também esforço, dedicação, disciplina, que não são coisas, né, que são coisas importantes, a gente aceita, mas nem sempre a gente leva assim com aquele rigor e aquela seriedade que deveria levar. Mas a gente está fazendo palestra por isso mesmo, viu, gente? Se todo mundo já tivesse perfeito nisso, não teria objetivo essas nossas palestras, nossas reuniões. A gente toca nesses temas porque todos nós somos necessitados deles. Número 2, selecione uma página edificante para uma leitura. Quem é que lê pelo menos uma página de um livro por dia?
Às vezes a gente passa um dia sem ler uma página. E nós poderíamos colocar como meta ler pelo menos 5 páginas por dia. 5 páginas. É muito 5 páginas de leitura? Não é, né? Não é. Mas às vezes se torna difícil. Por causa do quê? Do automatismo. Nós somos levados pelo automatismo da vida. E nesse automatismo a gente vai fazer sempre o que a gente está fazendo. E isso é fácil de fazer. É mais confortável. Sair do automatismo exige esforço. Né? Então, ler uma página edificante por dia, pode ser de um livrinho, pão nosso, aqueles pequenininhos, não importa qual. Né? Depois, com o tempo, a gente lê 2, lê 3, e assim a gente vai progredindo. Isso faz diferença para o espírito. Não só no conhecimento, mas também na educação do espírito, na educação da mente, que é fundamental. Se a gente se educa nisso, essa educação, né, que a gente consegue, essa autoeducação, ela vai aparecer também em outros setores da nossa vida. A gente acha que não, que é só ali. Não, vai aparecer em outros momentos. Começa a fazer parte da nossa estrutura espiritual, né, porque a gente vai se autodisciplinando. E isso se torna nós nos tornamos isso. Conserva o otimismo em qualquer circunstância. Qualquer circunstância, hein, gente? Né? Se é em qualquer circunstância, é ser otimista mesmo quando tudo parece, né, contribuir para que a gente seja pessimista. Quando a coisa parece que está preta, como dizem, né? Um perdão aí do conceito ou do preconceito, né? Mas aí é que a gente está sendo exigido, sim. Né? Trabalhar o conceito de otimismo quando parece que a coisa não está favorável. E aí a gente pode também se autoeducar. Nunca duvides da ajuda de Deus. Mas nem sempre a gente até pensa em Deus, né? Em alguns momentos da vida, e deveríamos pensar sempre. Aqui é Joana de Ângeles, um espírito que está apto a falar para nós sobre o conceito desse. E ela escreveu essa obra, esses livros, esses conceitos todos, estando no mundo espiritual. Ou seja, sentindo muito mais profundamente essa realidade. Então ela sabe do que está falando. E se ela está falando isso para nós, é porque a gente tem que levar a sério isso. Não duvidar da ajuda divina. Nunca. Mesmo quando pareça que Deus não está ajudando. Mas Ele está. Ele está. Mas Deus também precisa de tempo. Porque nós temos o nosso tempo. Nós temos o nosso processo de maturação. Nós estamos falando em felicidade, mas para ser feliz tem que amadurecer. E o processo de amadurecimento não é só de uma fruta. A fruta precisa de tempo para amadurecer. Nós também. É um dia, 2 semanas, meses. Deus está trabalhando, criando possibilidades. Mas quando a gente se coloca para observar essas orientações, o processo de amadurecimento ele é mais rápido. Então a gente se aproxima mais rapidamente da felicidade. Faze o bem sempre que surja a ocasião, e quando esta não te aparecer, proporciona-te o ensejo. Joana de Ângeles nos falando que a gente deve aproveitar as ocasiões de fazer o bem. E quando não existir, ou parecer não existir, que a gente crie, que a gente vá atrás, que a gente crie essas possibilidades, que a gente vai descobrir oportunidades e possibilidades, sempre. Né? Fixa a alegria e ouvida, ou seja, esqueça, né, a tristeza, a mágoa, a ofensa. Grande desafio para nós, né? Grande desafio, sem dúvida alguma. Mas é fixar a alegria e esquecer a tristeza. Ou seja, os motivos de tristeza. Tem motivos de tristeza? Claro, podemos ter, como falamos mais no início, né? Até pelos erros passados, os equívocos, né? Nós podemos ter motivos para tristeza hoje. Mas hoje é hoje. O passado, o que a gente traz do passado? O aprendizado. Aprendizado. É o que sobra do passado. É aprendizado. Não há como mexer nele. Não há como alterar o passado. O que nós podemos alterar em relação ao nosso passado é a emoção, é a maneira de lembrar do passado. Isso nós podemos mudar. Eu vivi tal experiência, me machuquei, me feri, me magoei. Mas eu posso mudar essa lembrança. Eu posso mudar a maneira de ver essa experiência.
para poder remover a emoção ruim. E até mesmo com o tempo, aprender a agradecer a Deus por essa experiência. E as pessoas que participaram dessa nossa experiência. Então nós podemos mudar a nossa percepção do passado, a nossa maneira de entender o nosso passado. Aí sim, nós alteramos até o aprendizado do passado, que deixa de ser um aprendizado que traz dor e começa a trazer até alguma alegria, uma satisfação. Estou crescendo, estou progredindo. Isso sim é possível. Esse é o nosso dever. Mágoas, ofensas, dá trabalho às vezes fazer isso, mas é importante. É o preço da felicidade também. Tá bom, gente? Então, um pouquinho do que a gente trouxe. Eu vou só pular mais aqui alguma coisa e vou colocar aqui só uma frase de Jesus, né? Quando Jesus nos falava, né? Felizes os humildes, né? Ou seja, bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, né? Felizes os humildes, né? Os pobres de espírito. Na verdade, eu acabei misturando, né? Os pobres de espírito, que são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Olha quantos conceitos bacanas de Jesus. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então são conceitos de Jesus acerca da felicidade. E Jesus mostrando que a felicidade tem, sim, um preço a ser pago. Essa felicidade ela tem que ser conquistada, ela tem que ser vivida e corretamente vivida por nós. Mesmo quando a gente estiver vivendo situações de injustiça, de dor, né? De agressividade, de ambiente desarmonioso. Mas é exatamente esses os momentos oportunos para a gente poder crescer um pouco mais, se desenvolver efetivamente, ainda que dê trabalho, né? Mas não tem como progredir sem esforço pessoal, né? Não tem. Nada de graça. Ajuda-te, sim, e os céus te ajudarão. Esse é o conceito de Jesus para nós, com o qual nós fechamos a nossa exposição de hoje aqui. Agradecidos a todos vocês pela atenção, né, e pela casa, por ter nos dado essa oportunidade de trabalho.